Mas afinal, quanto é que custa fazer um safari na Tanzânia? É sobre isso que irei falar ao longo deste episódio. Alô, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Episodes of a Trip. O meu nome é Rita e hoje irei falar sobre quanto custa fazer um safari na Tanzânia através de uma agência ou até mesmo fazendo o safari sozinhos. Por isso, fiquem por aí e não se esqueçam de subscrever o canal para mais episódios como estes. Nem sempre é fácil responder a esta questão porque, na realidade, tudo depende do tipo de experiência que nós queremos ter. Falando de agências, a diferença de valores em nada se prende com o tipo de jipes em que vocês irão circular, não se prende de todo com o tipo de estradas que vocês irão fazer. A probabilidade de avistarem os Big Five é igual indo numa agência onde vocês irão pagar bastante ou numa agência onde irão pagar muito menos. Fazendo uma pesquisa rápida na internet, nós conseguimos perceber que existem valores que podem ser inferiores a $1000 por pessoa e podem ser superiores a $10.000 por pessoa. Óbvio que existem aqui muitos aspectos a ter em conta para a diferença destes valores, eu irei falar apenas em alguns deles, mas não te esqueças de averiguar muito bem para que o teu safari corresponda às expectativas que tu tens. A diferença de valores prende-se obviamente com o tempo que nós queremos fazer o nosso safari. Quantos mais dias nós queremos ter alocados a safaris, mais dispendioso será o valor total e também da altura do ano em que nós pretendemos fazê-lo. Se nós escolhermos os meses de março ou de abril, muito possivelmente o safari será mais barato do que fazer nos restantes meses do ano. Isto porque é época das chuvas e nessa altura não só as entradas nos parques são mais baratas, como também a procura é menor e normalmente temos agências que fazem alguns descontos exatamente nestes meses. Quando nós fazemos aqui uma pesquisa, muito rapidamente percebemos que existem três tipos de safaris diferentes. Temos os safaris budget, os medium e temos os safaris de luxo. A diferença nestes três tipos de safaris prende-se sobretudo com o local onde nós vamos pernoitar. E eu aqui irei focar-me apenas na parte de dormir dentro dos parques. Dentro dos parques nacionais da Tanzânia não existe qualquer vedação. Isto significa que não existe nenhuma barreira entre nós e os animais. Nós muitas vezes podemos estar a dormir e ouvimos o som de algum animal que esteja a passar por perto da nossa tenda. E é super entusiasmante. De manhã, muitas vezes é possível, assim que abrimos a nossa tenda, depararmos com zebras, com impalas, com outros tantos animais que podem estar a circular muito próximos da nossa tenda. Então, nos safaris budget, o que significa é que nós vamos ficar sempre a dormir em public campsites. Os public campsites são áreas onde nós temos as infraestruturas de casa de banho, com sanitas e com duches, e temos uma área onde são feitas as refeições. As tendas são sempre levadas pelas agências, portanto não se têm de preocupar com o equipamento para acampar, porque eles levam tudo. Mas são tendas pequeninas, são tendas normalmente para 2 ou 3 pessoas, porque podem ter ali uma margem a contar com vocês levarem a vossa mochila para dentro também da tenda. Temos os safaris médios. Nos safaris médios nós vamos para campings que já estão organizados, cujas tendas são grandes, conseguimos andar de pé, são tendas que têm colchões e podem ou não ter casa de banho no seu interior. Em relação aos safaris de luxo, as tendas são grandes, temos obviamente colchões, temos uma casa de banho no seu interior, temos muitos detalhes, muitos pormenores assim muito queridos. Normalmente temos também uma piscina. Temos áreas comuns onde podemos usufruir da nossa vista de pôr do sol, onde podemos conviver também. Ou então, falando no Serengeti, podemos ficar alojados numa infraestrutura com paredes. Não é uma tenda.
Em relação à alimentação, não te terás de preocupar porque as agências tratam de tudo. Durante o teu almoço irás parar nas zonas dos piqueniques e poderás comer a tua lunchbox. A tua lunchbox pode ser simples, prática, que pode contar com maçãs, com uma peça de fruta, com bolo, com batatas fritas, portanto assim coisas mais práticas. Isto se fores nos safaris budget. Se fores nos safaris médios ou de luxo, muito possivelmente terás direito a um prato quente. E se eu quiser fazer um safari sozinho, quanto é que custa? Se estás a fazer um safari sozinho, é importante saberes quanto irás pagar dentro de cada parque. E por isso irei deixar um link na descrição para que possas consultar quanto custa a entrada em cada parque. Não te esqueças de acrescentar uma taxa de 18% àquele valor e também de verificar se é o valor para o ano em que tu estás a viajar. Isto porque quase todos os anos os valores sofrem aqui uma ligeira alteração. A primeira parcela é a entrada individual, a entrada de cada pessoa, que eles apresentam o valor, mas ainda tens de acrescentar 18% de taxa. Tens também de pagar pelo teu veículo, pela circulação do veículo no parque, que é um valor mais os 18% da taxa. Isto é o básico com que tu deverás contar para fazer uns safaris. Depois, se nós formos visitar, por exemplo, o Tarangire, o Lago Manyara, se nós formos visitar Ngorongoro, podemos ou não decidir se queremos dormir no seu interior ou se queremos dormir fora. Mas no Serengeti é um pouco diferente, porque o Serengeti é muito grande e para chegarmos até lá nós temos sempre de passar à área de conservação de Ngorongoro. Portanto, inevitavelmente iremos passar pelo menos uma noite dentro do Serengeti. E a forma mais barata que nós temos de pernoitar é, efetivamente, dormindo nos public campsites. Agora, dormir no public campsite significa que temos de levar o nosso equipamento para acampar. Se nós não quisermos levar o nosso material de campismo e se preferirmos ficar a dormir em algum camping, também é possível. E nós podemos fazer a nossa reserva num camping desses através de plataformas comuns na internet, como por exemplo através do Booking. Se nós optarmos por isto, é importante reforçar que existe um valor que muitas vezes nós nos esquecemos, que é a taxa por dormirmos nesses campings. Vamos pensar que nós vimos um sítio no Booking que nos agradou bastante e o sítio custa 100 euros a noite. Além desses 100 euros que nós vamos pagar diretamente a esse camping, nós vamos ter de pagar uma taxa individual por ficarmos a dormir nesse sítio. Além da questão das tendas, existe também aqui uma diferença na parte da alimentação. Se nós formos para um camping organizado, normalmente esses campings incluem sempre o pequeno almoço, o almoço e o jantar. Se nós formos para um public campsite, nós temos de nos preocupar com todas as nossas refeições. E é importante referir que dentro do Parque do Serengeti não existe nenhuma loja de conveniência para comprarmos aquilo que nós precisamos. Eu irei falar sobre os valores no Serengeti porque é um dos parques mais caros dentro da Tanzânia. A entrada é sempre para 24 horas. Isto quer dizer que se tu entrares no Serengeti às 3 da tarde, o bilhete que tu irás pagar é válido até às 3 da tarde do dia seguinte. Por isso tens até às 3 da tarde para saíres do parque. Temos sempre de contar com dois pontos essenciais, duas entradas. A tua própria entrada, que eles apresentam sempre um valor, mas depois tens mais 18% de taxa em cima, e tens o valor do carro, mais 18% de taxa. Este valor é sempre diário, tens sempre de contar com isso. Obrigada por teres ficado aí desse lado e se tens curiosidade em saber como é uma tenda dentro do Serengeti, não te esqueças de subscrever o canal e acionar as notificações. O próximo episódio será sobre este tema.